Menino da Fogueira orgulhosamente apresenta Jaime, o Sanguinário, e a história de como ele conseguiu fugir de uma penitenciária de segurança máxima, conhecida como Albatroz. Tudo começou há muito tempo atrás, quando Jaime tinha 14 anos e estava num bar com seu irmão Juan. Naquele dia fatídico, em que pela primeira vez ele veria a morte de perto, chegaram um grupo de bandoleiros e invadiram o lugar onde os homens bebiam e jogavam sinuca. Os dois primeiros chegaram em uma moto. Todos os outros desembarcaram de um carro preto e logo cercaram a sinuca, onde Juan jogava com os amigos. Eles estavam agitados e exigiam algo que o menino teria roubado, mas a criança não entendia o que estava acontecendo. Foi então que, todos de arma em punho e sem esperar nem mais um segundo, os forasteiros mandaram que as pessoas se afastassem, encurralaram Juan e, ante o terror em seus olhos, o fuzilaram. De trás do balcão, Jaime, seu irmão gêmeo, segurava no bolso o anel que havia roubado e que tinha desatado essa confusão em que o seu irmão morreu, estando inocente. Com o passar do tempo, corroído pela culpa de ver seu irmão morto naquela cena perturbadora, o pequeno ladrão de 14 anos se tornaria o lendário Jaime, o Sanguinário. E esse apelido não lhe foi dado por acaso. Depois de 30 anos de crimes macabros que o levariam a uma penitenciária de segurança máxima, Jaime foi condenado à prisão perpétua. Quem o visse resignado e gordo, sempre agarrado a um livro, jamais acreditaria que aquele homem era um monstro. A aparente calmaria que se via nele era a esperança de que os horrores da prisão o redimissem, e teria sido assim até o resto de sua vida. Entretanto, uma vez recebeu um bilhete clandestino que a muito custo o carcereiro deixou passar. Jaime estava em sua cela, deitado, olhando para o teto, quando ouviu o som do cacetete passando pelas grades, e viu o carcereiro mostrar um papel, inquirindo sobre o que se tratava. Ele foi olhar e não havia nenhuma palavra, mas 5 números: 1, 3, 8, 5 e 9. O guarda, crendo que podia ser a senha para alguma conta ou coisa assim, foi interrogá-lo e mostrou o papel, disfarçando a ambição. Jaime arregalou os olhos ao ver aquilo. Ficou pálido de emoção e a voz embargou, quando ele disse: "Não faço a menor ideia do que se trata." E estava mentindo. Nos dias seguintes, Jaime lutava para disfarçar a inquietação que aquilo tinha lhe causado. Ele lia e relia o mesmo livro, sem trocar uma palavra sequer com seu companheiro de cela. Sim, ele tinha um, e eu explico por que o indivíduo de altíssima periculosidade como ele não estava isolado. É muito simples. Como ele tinha um comportamento acima de qualquer suspeita, não corria nenhum risco. E há 30 anos que ele estava lá, era o tempo que ele se comportava de maneira irretocável. Nenhum detento ou carcereiro tinha queixa dele em Albatroz. Era um homem silencioso. O que não se sabia, porém, é que no mais profundo desse silêncio, ele começou a pôr em prática seu plano de fuga, esperado há anos e cujo start foi dado quando viu aquela sequência de números. De fato, era um código, mas não dava acesso a nenhuma fortuna. Ou melhor, para ele era a mais esperada das fortunas, uma possibilidade de vingança. Sim, porque os números correspondiam a letras do alfabeto e cada um deles indicava a posição de uma letra. Portanto, 1 significava a letra A, 3 significava a letra C e, ao fim de contas, a sequência inteira formava a palavra achei. Era o sinal de que os assassinos de seu irmão haviam sido encontrados e Jaime estava pronto para sair, custasse o que custasse. Entretanto, Albatroz era a prisão de onde só se saía morto. Isso não intimidava Jaime. A morte era uma velha conhecida sua, pois foi por esse caminho que, inspirado pela leitura que vinha repetindo obsessivamente nos últimos dias, começou a pôr em prática o plano de fuga. E, para começar, estrangulou seu companheiro de cela. Horas depois, em meio à confusão criada por esse fato, o carro funerário transportava o cadáver, além das muralhas de Albatroz. Quando o carcereiro foi buscar Jaime para conduzi-lo à solitária como castigo, constatou que ele dormia profundamente sob um lençol. Mas mesmo assim, o guarda, decidido a arrastá-lo, arrancou o lençol com violência. Em seguida, deixou cair o pano, petrificado de surpresa. Na cama, não havia Jaime adormecido, e sim o cadáver do outro preso, o que implicava em dizer
que a essa altura o sanguinário já deveria estar bem longe. Havia fugido no carro funerário no lugar do morto. Esse episódio, por si só, já o colocaria entre os maiores criminosos de sua época. Afinal, ele tinha conseguido o impossível: fugir de um lugar de onde só os mortos escapavam. Mas é lógico que sua história não acaba aí. Ele esperou, dentro de um saco preto, tempo suficiente para entender que já deviam estar bem longe do presídio. Só então, ele enterrou as unhas no plástico e começou a rasgá-lo de dentro para fora, se libertando. E a partir daí, foi só uma questão de tempo, até que os homens parassem o carro e viessem abrir a porta de trás para retirar o que devia ser um corpo. Mas, na verdade, era um homem vivíssimo e prestes a atacar os pobres funcionários com toda a fúria que ele havia guardado durante 30 anos. Não houve resistência. Jaime era um especialista em matar, e aqueles homens estavam absolutamente despreparados para o que ia acontecer. E assim, pegos de surpresa, facilitaram a tarefa do fugitivo, que em seguida desceu do carro e seguiu o caminho à frente, com algum desconforto em lembrar do que tinha acabado de acontecer. Porque ele tinha matado os homens? Não por isso. O desconforto se dava porque, para ele, os estrangulamentos não tinham a menor graça. Faltava o espetáculo das cachoeiras de sangue derramado e o ritmo solene dos ossos se partindo. Tudo feito de forma meticulosa e lenta. Jaime apreciava o refinamento da brutalidade e buscava o mais rápido possível volta ativa. E os primeiros seriam aqueles que ele havia esperado por todos aqueles anos. E agora, era só uma questão de tempo para encontrar. Continuava caminhando sem rumo. A cidade, a essa altura, deveria estar absolutamente diferente da última vez que ele tinha visto. Portanto, tudo à sua volta devia ser desconhecido. E ainda mais, ele com aquele traje de presidiário, facilmente seria incriminado. Assim que o vissem, ele seria mandado de volta a Albatroz. O caminho era longo e duríssimo. Tinha sede, estava cansado, mas ao pensar nos inimigos, recobrava as forças e seguia caminhando. Havia uma distância enorme entre o presídio e a cidade, e ele calculou mal em pensar que o necrotério ficava na área urbana. Se ao menos ele tivesse pegado o carro, mas não pensou nisso na hora, e agora já era tarde. De qualquer modo, ao olhar adiante, lhe pareceu que a sorte mudava a seu favor. Ao longe, ele percebeu que tinha uma casa, e do lado um varal, onde roupas limpíssimas estavam esvoaçando, roupa masculina. Em poucos instantes, o antigo traje de detento foi abandonado e de uma torneira no jardim, Jaime matou a sede. Sutil como uma sombra, seguiu o caminho sem ser visto por ninguém. E tanto caminhou que chegou à cidade, onde de fato tudo estava mudado, exceto um bar super antigo, chamado Lua Cheia. Ele entrou e aí conheceu um tipo que lhe pagou uma bebida. Também era forasteiro, dizia-se caçador de lobisomens. Jaime achou graça naquele ofício e perguntou: o que os lobisomens lhe fizeram? O outro não soube responder. Do outro lado do balcão, a dona do bar parecia interessada na conversa dos dois. Jaime, apenas para se divertir, ofereceu-se para acompanhá-la algum dia. E foi até o balcão se informar com a dona a respeito de onde poderia encontrar um velho amigo, o mesmo que tinha lhe enviado um bilhete. Pois bem, essa mulher, a dona do bar, era Morgana Alvarez. E o bar, que na verdade era um bordel, recebia tantos homens que entre eles qualquer um podia ser o que Jaime procurava. Por isso ele decidiu esperar, mas foi em vão. Entre as várias caras, não identificou nenhuma familiar e pelas horas seguintes juntou-se de novo ao caçador. Tinha alguma coisa na aura daquele homem que fez com que Jaime simpatizasse de imediato com ele. Então o caçador começou a contar que não era a primeira vez que tinha estado ali, que inclusive correu o risco de morrer naquele lugar quando um ladrão quase tinha roubado a sua arma, uma peixeira de prata. Os olhos de Jaime brilharam quando o homem mostrou a belíssima arma. E um detalhe curioso, continuou o caçador: naquela noite eu não matei um lobisomem por um triz. Uma lobisomem, aliás. Quando ele disse isso, foi o suficiente para o entediado Jaime decidir: irei com você na próxima caçada. Eu não conheço ninguém nessa cidade e meu amigo ainda não chegou. Essa vai ser uma excelente maneira de me entreter nas próximas horas. Pois bem, esse caçador era o nosso antigo conhecido, Peixeira de Prata, e ele havia reconhecido o cheiro de Morgana.
era o mesmo que ele farejou na peixeira na ocasião anterior, no quarto onde estavam ele mesmo, o lobisomem e o ladrão. Ora, se só estavam os três, a lobisomem só podia ser ela. Portanto, Morgana Alvarez era o monstro que ele tinha vindo matar. Contou isso para o novo amigo, e poucas horas depois, a pobre Morgana estaria amarrada a uma árvore nas profundezas de um bosque e na péssima companhia de um louco sanguinário e um caçador de lobisomens. Adivinha o que aconteceu com ela? Não precisa adivinhar não. Eu te conto no nosso próximo episódio, aqui no Entorno da Fogueira. Então, se você ficou com a gente até aqui, se inscreve, deixa like, comenta, compartilha. No mais, muito obrigado e até a próxima.